is, did I create the right person for the role? I hired a secretary. Does she actually know how to be a secretary? O primeiro ponto é, será que eu achei a pessoa certa para o lugar certo? Contratei uma secretária. Eu contratei uma pessoa que sabe ser uma secretária. I can't make a square peg fit in a round hole. They have to fit where I put them. Eu não consigo fazer um quadrado encaixar dentro de um círculo. Olá, meu amigo e meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios, e você já conhece um pouco do nosso podcast, você sabe que o nosso podcast é para líderes. Nós estamos trabalhando aqui com a nossa liderança e também trabalhando com todos aqueles que quiserem aí se conhecer, acompanhar a nossa liderança de perto, pode assistir o podcast. Geralmente eu faço assim, eu tenho alguns podcasts que eu gravo sozinho, que eu tenho um tema de liderança que eu gosto de abordar, o que eu descobri, o que eu estou estudando, e até quero fazer um próximo agora, se Deus permitir, sobre os extremos da liderança, mas e às vezes eu trago convidados e amigos, e a visão do convidado e amigo é que as pessoas possam sentar na mesa, como se estivesse sentado na sala da casa delas, com pessoas que elas não têm acesso. Então às vezes você fala, poxa, eu queria tanto ter um tempo com essa pessoa, e a gente às vezes não tem como ter esse tempo. Aqui você tem, a gente põe um podcast, traz um amigo, faço as perguntas, e as minhas perguntas são todas improvisadas. Por quê? Porque eu quero que a pessoa, eu fico imaginando você em casa, o que você ia perguntar para a pessoa, sabe? O que você gostaria? E aí eu tento criar a pergunta baseada no que você gostaria. E hoje não é diferente, sem mais delongas, está aqui com a gente um grande amigo que é o apóstolo Kirkland. Ray Kirkland, ele é apóstolo lá dos Estados Unidos, ele mora lá no Arizona, ele tem um ministério, já fundou mais de 1.200 igrejas, ele ficou 12 anos lutando contra um câncer e Deus curou a vida dele. E se você quiser saber sobre isso, assiste a nosso culto aqui na igreja da última quinta-feira, é só pegar a data aí, voltar uma quinta-feira atrás, ele estava contando o testemunho, tá bom? Então tá aqui para nós. Hi, apóstolo. Hello, it's my privilege to be here. Olá, é meu prazer estar aqui. É um privilégio para mim também recebê-lo aqui. It's a pleasure to have you here too. Obrigado por você receber o meu convite e aceitar estar aqui com a gente. Thank you for accepting our invite and being here with us today. It was about a year ago when I was here last, and it's just my privilege to be here again. Faz mais ou menos um ano que eu estive aqui da última vez e é meu prazer estar aqui com vocês de novo. Thank you. Pastor, explica para nós um pouco sobre essas ideias de liderança que você tem tido nesse tempo. Okay, Pastor, can you explain for us a little about the ideas of leadership you have been having lately? Recently, as I've been working with leaders, I've discovered several things that have really caught my attention. And one of them is that we have to learn, unlearn, and relearn. Okay. Recentemente, quando eu estava trabalhando com os líderes, teve várias coisas que eu comecei a prestar atenção e comecei a me chamar a atenção, e uma delas é que a gente tem que aprender, desaprender e reaprender. It's okay. Sometimes we've learned something that was good for a season, but in the next season, we need to relearn that. Algumas coisas é bom a gente aprender por uma temporada, para aquela temporada é bom a gente ter aprendido, mas depois a gente tem que reaprender aquilo. Uau. And sometimes it's been a year since we've seen each other. I've grown in that time. So maybe I need to reintroduce myself to you as what I've learned. E algumas vezes, faz, por exemplo, um ano que a gente se encontrou, então esse tempo eu cresci nesse tempo, então eu tenho que às vezes me reintroduzir para você, me reapresentar para você, para você conhecer o que eu aprendi nesse tempo. And the same thing, you've learned and grown a lot, and I need to discover what you've learned and relearn some of the things that I had learned. I need to re-examine those things now. E a mesma coisa para você. Nesse um ano você também cresceu e aprendeu coisas novas. E até coisas que às vezes eu já achava que eu já sabia, eu tenho que te ouvir e reaprender algumas dessas coisas. If we can't unlearn what we've learned, then we're going to be limited. Se a gente não consegue desaprender o que a gente aprendeu, a gente vai ficar limitado. The challenge is to unlearn. It's much more difficult than learning. O desafio de desaprender é muito maior do que o desafio de aprender. Por quê? Why? We've learned something and it's been successful, and we believe, okay, it's successful, so this is what's working.
But the truth is, to go to the next level, we're going to have to learn something of a higher level. We have to let go of what we learned as a first grader to become a university student. We have to learn at a different level. Bom, quando a gente aprende alguma coisa, aquela coisa traz sucesso e funciona pra gente, a gente acha que a gente sabe aquela coisa. E aí, pra gente mudar o nosso nível, a gente precisa reaprender algumas coisas. Então, tem coisas que quando você é da primeira série, você vai ter que reaprender algumas coisas para você chegar na universidade, por exemplo. Então, tem que para subir de nível, a gente tem que desaprender. E é difícil desaprender coisas que nos trouxe sucesso. What I know can get in the way of what I need to know. O que eu sei pode atrapalhar aquilo que eu preciso aprender a saber. I think the greatest blockage to success is former success. O maior bloqueio para um sucesso é ter tido sucesso antes. We must locate where we are currently. A gente precisa entender onde a gente está localizado agora, nesse momento. Eu penso que às vezes a gente se acostuma a fazer a coisa do mesmo jeito. Seria mais ou menos isso? So it's like we get used to do the things the same way. So is that what you mean? Like Yes. we get used to do the things the same Yes, way? and the kingdom is progressive. It's constantly growing and developing. And if we're not careful, we get stuck in the past somewhere. É isso mesmo. O reino, ele cresce, ele desenvolve, ele tá diariamente crescendo. E se a gente não aprende a progredir, a gente fica preso no passado do que a gente fazia antes. Depende a progredir. Progredir. For example, I used to take great pride in the fact that I would not allow people into leadership of my church if they had not been trained for 6 months. They had to a minimum of 6 months training. Eu tinha muito orgulho, esse é um exemplo. Eu tinha muito orgulho de ter que as pessoas que participam da liderança da minha igreja tinham que ter pelo menos 6 meses de treinamento. Eu tinha muito orgulho disso. But I've discovered that some people you can train for 5 years and they still don't get it. Mas eu descobri que tem pessoas que você pode treinar por 5 anos e elas ainda assim não vão entender nada. And some people can get it in 2 or 3 weeks. E algumas pessoas em 2 ou 3 semanas elas aprendem. Eu acredito nisso. So I believe that. Yeah, I had to unlearn that way of thinking so that I was limiting what was happening in the movement of our church, the movement of our development, because I had an idea that I had to train a certain amount of time and it wasn't necessary. Então eu tive que desaprender isso, porque eu estava preso nessa questão dos 6 meses, que os 6 meses era o tempo bom para a pessoa aprender, e eu estava aprendendo o movimento que a minha igreja precisava fazer. Então eu tive que desaprender isso para que o movimento pudesse ocorrer. That is actually when I created a binary code. E foi nesse momento que eu criei um código binário. A binary code just simply means it has 2 parts to it, only 2 parts. O código binário é porque só tem 2 partes nele, né? I needed to take I don't know if you know this word, ambiguity. Eu preciso pegar a ambiguidade. I had to take it out of it. Tirar a ambiguidade disso. So I created the binary code up and down. Então eu criei o código binário para cima e para baixo. Up means that department is meeting its goals, and down means, of course, it's not. Para quando tá para cima, aquele departamento ele tá atingindo os seus objetivos. Quando tá para baixo, obviamente aqui não está. I believe this can work in businesses as well in church as in a church, but in the church, I will use the example of a children's ministry. Eu acredito que isso serve tanto para serviços e trabalhos quanto para a igreja, mas como na igreja eu vou usar o exemplo do ministério infantil. So I walked by the children's minister after church and I asked them, how did it go? Was it up or down? Então, depois do culto, eu vou lá, passo pelo ministério infantil e eu pergunto para eles como foi. Foi para cima ou foi para baixo? I don't need to know if the children were very rowdy that day. I don't need to know if the parents were hateful or loving. I don't need all the details. I only need to know up or down. Eu não preciso saber se as crianças estavam bagunceiras aquele dia, ou se os pais estavam muito raivosos, ou se eles estavam amáveis. Eu não preciso saber de todos os detalhes. Eu só preciso saber se está para cima ou se está para baixo. This helps me save a lot of time, but also if I hear many times it's down, 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 now I know I need to find out more details. Isso ajuda a salvar muito tempo, né? A otimizar o tempo.
E claro que se eu ouço muito tá para baixo, várias vezes, eu vou ter que analisar e ver com mais detalhes o que está acontecendo naquele I do want to ministério. say a disclaimer right here. Even if they're down, 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 it does not mean that Jesus loves them or I love them any less. We love them the same. Não, isso só deixar um ponto de atenção aqui, não é só porque estiver para baixo, que Deus ama eles menos ou que eu amo eles menos, nós amamos eles do mesmo. It has nothing to do with their human value. Não tem nada a ver com o valor humano que a pessoa tem. It has the understanding of the ability to get something done. Tem a ver com a habilidade de entender, de fazer algo acontecer. Up people get things done. Down people, it just drags you down. Pessoas que estão para cima, elas fazem as coisas acontecer. As pessoas que estão para baixo, elas acabam trazendo as coisas para baixo. So I break it down this way as we see on the board. We have motivated and we have ability. Então, eu dividi dessa maneira que está no quadro. A gente tem a motivação e a habilidade. We're looking at these as up and down. Estamos olhando isso como positivos e negativos, para cima e para baixo. So let's say that I have someone who wants to get involved in the music ministry. Então, vamos dizer que eu tenho uma pessoa que quer trabalhar na parte de música da igreja. They are highly motivated, as they have a plus, but they have absolutely no ability. Eles estão com grande motivação, que nem ali tem um mais, mas quando você olha na habilidade, eles têm pouca habilidade. Maybe they want to be my church secretary. They're very motivated, but they can't type. Talvez eles querem ser o meu secretário, eles têm grande motivação para isso, mas eles não conseguem digitar, não sabem digitar. Or the next person has no motivation, but they can do a very good job. E aí a próxima pessoa talvez não tenha tanta motivação, mas eles fazem um bom trabalho, eles têm uma boa habilidade. Churches are filled with people that have many talents and many gifts, but they have zero motivation, even though they have the ability. A igreja está cheia de pessoas que têm grandes talentos, têm grandes habilidades, mas elas não têm nenhuma motivação, mesmo ela tendo uma boa qualidade de trabalho. Then you have the people that have no motivation and no ability. E aí você tem as pessoas que não têm motivação nenhuma e nenhuma habilidade. Jesus loves them, I love them. Jesus ama eles, eu amo eles. But we're not going anywhere with those people. Mas essas pessoas não vão levar a gente a lugar nenhum. And then you have those that are highly motivated and have created and developed an ability. E agora a gente tem as pessoas que elas são altamente motivadas e têm habilidades, criaram habilidades. This is the ones that you're looking for in a business, in a church, in any area of life. Esses são os que você está procurando num trabalho, num emprego, numa igreja, em qualquer lugar da sua vida. So if people are motivated but they have no ability, then I need to train them. Se a pessoa é motivada, mas ela não tem nenhuma habilidade, eu preciso treiná-la. But if they have no motivation and they have great ability, I need to inspire them. Agora, se eles têm nenhuma motivação, mas têm habilidade, eu preciso inspirá-la. If they have neither motivation nor ability, Jesus loves them, so do I. Se eles não têm nenhuma motivação e nenhuma habilidade, Deus ama eles e eu também. But if they are motivated and have ability, now it's time to delegate to them. Agora, se eles têm motivação e habilidade, é hora para a gente delegar trabalhos para eles. These are people you can most likely rely upon in your business, in your church, in whatever area of life. Essas são pessoas que você pode confiar no seu trabalho, na sua vida, na igreja, em qualquer lugar, porque elas são altamente confiáveis. Quando você fala que a pessoa não tem nenhuma habilidade, nenhuma motivação, há alguma coisa que possa ser feita? When you say that people that have no motivation, no ability, there is something that we can do to them? Usually they're broken people because of life. They're maybe mentally challenged, depressed, discouraged. They need some kind of an emotional help. They need ministry, but they don't need to be placed in leadership. Geralmente são pessoas que estão quebradas de alguma maneira por causa da vida, então emocionalmente, ou tem alguma dificuldade. Então essas pessoas precisam de um apoio emocional, elas precisam do ministério, mas elas não vão ser colocadas num lugar de liderança. We have a culture today of young people that are committing suicide everywhere because of depression. Yeah. They do not need to be the added pressure of leading something. Yeah. A gente tem uma cultura hoje de muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens se suicidando por causa da pressão, né, da sociedade. Então eles não precisam de mais a pressão da liderança pressionando eles e trazendo essa dificuldade para eles. I like to take those young people that are depressed like that
And for me, bring them to help me pray at the altar, because now they're ministering to somebody, but the pressure's not on them. And as you minister to others, the Lord will often heal you. Ele gosta de pegar essas pessoas que ele sabe que tem essas dificuldades emocionais, trazer para o altar para orar, porque quando você está orando, você está ministrando por alguém, mas você não tem aquela pressão da liderança, você não tem a pressão de uma tarefa, né? E quando Deus te usa ali naquele momento pela oração. Então, quando tem motivação, pede para ele repetir, a motivação e a habilidade, ele precisa de inspiração, ele precisa de capacitação. So he wants to repeat everything. So when his motivation is up and ability is down, we need to Train them. Yeah. Yes, if the motivation's up and the ability's down, they need training. If the motivation is down and the ability is up, they need inspired. If they're both down, these people are broken people. They're wounded. They have great value to the kingdom of God, to God. Jesus loves them. We love them. They just need help. They are down people. They're down. It's not a sin to be down, but it can destroy your life. Yeah. We need to help them get up. Jesus is a lifter of our heads. Okay. He's a lifter of our lives. So that's our job. But these people here, these that have both, these are your up people. These are your leaders. Então, quando a gente tem a motivação para cima e a habilidade para baixo, nós precisamos treiná-los. Quando nós temos a motivação negativa e a habilidade para cima, nós precisamos inspirá-los. Quando nós temos a motivação negativa e a habilidade negativa, são pessoas que estão precisando de ajuda, são pessoas quebradas, que são muito importantes para o reino, mas a gente precisa aqui tratar delas, cuidar delas. Cuidado, é o tempo de cura, né? É o tempo de cura, Porque nós não devemos ficar para baixo. E quando elas estão motivadas e habilidades... Motivação para cima e habilidade para cima, é hora de delegar, é hora da liderança, é hora de estar na frente. Ok. Como eu trabalho com isso, pastor? How do I work with this? Well, the first thing I do is try to just unlearn the way I've viewed people, and I try to relearn what God is doing in their life currently. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar desaprender do jeito que eu olhava para as pessoas e começar a reaprender o jeito que Deus estava trabalhando na vida delas naquele momento. I don't put them in a box because they had a bad year and leave them there. I want to see them come out. Eu não coloco eles numa caixa porque eles tiveram um ano mal e deixo eles lá, mas eu quero ver eles saírem dessa caixa e mudarem de lugar. There's certain characteristics that all down people have. So if you're running a business or you're leading a ministry, you're going to see certain people have a characteristic. If they're down people, they're not up, but they're down, they always are excuse makers. Okay. Tem algumas características quando pessoas são para pessoas para baixo, numa liderança, num ministério ou numa igreja. A principal característica é que quando eles são para baixo, é que eles são criadores de desculpas. Yeah. Every time you ask anything of them, it very seldom gets accomplished, but there's always an excuse. Toda vez que você pede alguma coisa para eles podem até fazer, mas eles sempre vão ter algumas desculpas, algumas coisas que eles vão falar. I told my sound man one time the sound is making high, shrill noises. Can we get this out of the sound system? Uma vez eu falei para um cara do som da minha igreja, esse som tá fazendo barulhos agudos muito altos. A gente pode, será que a gente ia diminuir isso, tirar isso? And he told me something about Saturn was aligned with Pluto and Mars, and the humidity of the air was making this happen. Então ele me disse que o Saturno estava alinhado com Marte, Mercúrio, a umidade do ar estava fazendo o som ter esse barulho. Amazing excuses. Yeah. Amazing. Desculpas maravilhosas. The other thing you notice is that people that are down have very little ability to introspect. Uma outra coisa que você percebe é que pessoas que estão para baixo, elas têm pouca habilidade de fazer uma introspecção. For example, someone gets up to sing a special song at the church. Por exemplo, se alguém começa a cantar uma canção especial na igreja. And it doesn't go very well. It's not a very good song. They don't do well. E eles não cantam bem, de alguma maneira, por algum motivo não sai bem aquilo. They will almost always blame it on the crowd. They will always say, well, if the church would have got with me, if the church would have supported me. Eles provavelmente vão culpar a igreja, falar que a igreja não os apoiou. Se a igreja estivesse com eles teriam cantado melhor, teria acontecido melhor o louvor. The truth is, if they would have learned the words to the song,
If they would have actually practiced, maybe it would have been better. E a verdade é que se eles aprendessem pelo menos as letras da música, eles provavelmente teriam ido melhor. Yes. They very seldom say, my bad, I didn't do well. They don't introspect. They always blame somebody else. It's the boss, it's the fellow worker, it's the musician, it's the usher. It's always somebody else. É muito difícil para eles introspectar e colocar crítica neles, né? Eles vão sempre culpar uma outra pessoa. É a igreja, é o som, é o outro músico. E como que o pastor trata com isso na igreja? And how you deal with that on church? First of all, you have to recognize it. You have to see the pattern of it working there. And then you realize you're working with down people. And I hope I'm not saying too much. No, okay. You're working with down people and they need to be lifted. They're broken. Somewhere something's broken. Okay. Primeiro você precisa encontrar esse padrão, né? Quando você reconhece esse padrão dessa pessoa, você percebe que você está trabalhando com pessoas que estão para baixo. Então, se elas estão para baixo, elas estão com algum problema, elas estão quebradas em algum lugar, aí você precisa curar e tratar essa pessoa. Probably one of the worst I see in pastors or leaders is they live in the land of pretend. O mais difícil é quando eles quando eu vejo em pastores e líderes, é que eles vivem na ilha do fingir, né? Na terra do fingir. They always act like everything is good, everything is up. Eles sempre fingem que tá tudo bem, que tá tudo ok. But the people that don't pretend in churches are the new visitors. Mas as pessoas que não fingem na igreja os novos visitantes, né? They're not pretending the service was good when it wasn't. Eles não vão fingir que o culto foi bom quando não foi. The truth is we all have bad Sundays or bad days. A verdade é que todos nós temos domingos ruins ou dias ruins. They record most of my messages that I minister, but sometimes I tell them, do not put that online. It was so horrible. I don't want anyone to hear it. Lá na minha igreja eles gravam as minhas mensagens, mas tem alguns momentos que eu falo para eles, não coloque essa mensagem online. Tá tão horrível que eu não quero nem ouvir. I think anybody that's been speaking for any time has discovered that sometimes it just does not go the way you expected it to go. Eu acho que todo mundo que fala por um tempo sabe que em alguns momentos as coisas não vão tão bem quanto você queria que fosse. But at least I know it. Mas pelo menos eu sei. And I recognize it. E eu reconheço. And I know that wasn't a great service or that we didn't do a good job. E eu sei que aquele não foi um culto bom e que não tivemos um trabalho bom ali. And so someone who's an excuse maker or someone who is living in a land of pretend, many times I bring them into my office and I will talk with them. Quando eu encontro essas pessoas que são pessoas que criam desculpas ou que vivem na ilha do fingir, eu trago eles para minha sala e a gente vai conversar. And I just give them a better way of framing what happened. In other words, that song didn't go as well as we planned. Perhaps we could have done this or this or this. And I try to help them come out of the land of pretend, out of excuse making. Uhum. E aí eu pego essa situação que aconteceu e tento reenquadrar a situação, redirecionar a situação. Então, se aquela música não deu certo, se aquilo não deu certo, talvez na próxima vez nós possamos fazer uma coisa diferente. So, these are just things I watch for. I watch for variance in their communication. So, eu procuro por variações na comunicação, eu procuro por essas diferenciações na comunicação. Quando eu falo algo para ele. I try to help them to not vary, to communicate correctly. Então, ele busca sempre que as pessoas não tenham essas diferenciações na comunicação. Se ele falou algo, que aquilo seja passado da maneira que ele falou. This is, I think, very important with them developing themselves to becoming up people. As long as they hide behind excuses, as long as they are twisting the truth, as long as they're twisting things, they can't become healed. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente procura para que os negativos virem pessoas para cima. Porque enquanto eles estão distorcendo a verdade, escondendo a verdade, ou não pegando a culpa para si, jogando a culpa nos outros, eles não vão conseguir ser curados. So it's really a healing of their personality is what's necessary, or they can never become up people. Então, na verdade, é uma cura da sua própria personalidade, porque senão eles nunca conseguirão ser pessoas para cima. And bad things have happened to good people that have broken their lives. E coisas ruins acontecem com pessoas boas que quebram as suas vidas, que machucam as suas vidas. Yes. Quando você tem uma pessoa motivada e não capacitada, você tem algum sistema para trabalhar com ela?
When you have people that are motivated but not have abilities, do you have a system to work with them? Yes, depends on which department it is, but yes, we put them through some training to help them to get the basic understanding of what they need. If they have no ability, they need to, like, for example, if I'm going to hire a secretary that can't type, I'm going to send her to some school so she can learn to type. Okay. Or I'm going to send her how to learn to use Microsoft or how to use the equipment. She has to have training. I can't hold her accountable for this if I don't train her. So every department in my church, I try to somehow give them some type of training during the year. Something, send them away to somewhere to get it, bring someone to them to train them, something where they can have training. Otherwise, I can't expect them to develop. Okay. Sim, depende, claro, do departamento. Cada departamento vai ter seu tipo de treinamento. Mas eles vão ser treinados. Por exemplo, se eu pego uma secretária que é altamente motivada, mas ela não sabe digitar, eu vou procurar que ela vá para uma escola onde ela aprenda a computação, ou ela vai aprender a mexer com o Microsoft. E aí eu não posso culpá-la se eu não treiná-la. Então eu tenho que buscar treiná-la, buscar ela aprender esse conhecimento para seguir. I have maybe this will help. I'm not sure how much time we have left, but I have what we call taking action poster in all my leadership offices, every office. Eu não sei se a gente tem muito tempo, mas eu tenho uma coisa aqui que é legal que eu uso no lá na minha igreja, que a gente tem um Taking action. Tome ação, um pôster de tome ação em cada departamento lá do meu Because trabalho. sometimes people aren't doing what they should do, and most of the time that is a leadership problem. Porque algumas vezes as pessoas estão fazendo coisas que elas deveriam fazer, não estão fazendo coisas que elas deveriam fazer, e provavelmente é um problema de liderança. So I need to determine, is it a leadership problem or is it in a church world, the disciple problem, the follower problem? Então eu preciso discernir se é um problema de liderança ou se é um problema do discípulo, da pessoa que está seguindo aquela liderança. So this taking action easier, I don't know what to say. This poster I have has 9 boxes that the leader has to check off. Então esse pôster que a gente tem 9 caixas que o líder tem que dar um check lá se funcionou. He must check these boxes off before he goes to the person and says what their problem is. Então eles têm que sempre olhar esses pontos antes de falar com a pessoa e falar qual que é o problema. Number 1 box is did I create the right person for the role? In other words, I hired a secretary. Does she actually know how to be a secretary? O primeiro ponto é, será que eu achei a pessoa certa para o lugar certo? Então, um exemplo é, se eu contratei uma secretária, eu contratei uma pessoa que sabe ser uma secretária, ela já trabalhou com isso, ela conhece isso. I can't make a square peg fit in a round hole. They have to fit where I put them. Eu não consigo fazer um quadrado encaixar dentro de um círculo, né? Então, eles têm que encaixar onde eles pertencem. Second box, if I can check that one off, they are the right person. The second box I have to check off is did I, what we call, onboard them properly? Did we bring them on properly? Então, se você realmente achou uma pessoa certa para o trabalho certo, o segundo ponto que você vai olhar é se você cativou eles da maneira correta, se você chamou eles da maneira correta, na hora que você contratou, chamou essa pessoa, se você fez isso da maneira certa. Mas isso o líder responde sobre ele ou sobre os liderados? So the leader respond about them. About themselves. This is Sobre their eles own mesmos. evaluation before they go to the person. Ok. É uma autoavaliação antes dele falar com o seu discípulo que está com problema. When I brought them on, did I explain to them what they were supposed to be doing, what I was looking for? Quando eu trouxe eles, então eu expliquei para eles o que eu queria que eles fizessem. Eu falei o que eu estava procurando naquele momento. The third box is, do I have ongoing training for them? A terceira caixa, então, se você deu sim para as duas, é se você tem um treinamento contínuo para eles. For example, musicians might need training weekly to keep up with the scale. Other positions monthly or even yearly, but is there training for that department? Por exemplo, cada departamento vai trabalhar de um jeito, mas os músicos, eles precisam de, às vezes, treinamentos semanais para manter a sua habilidade.
Outros departamentos vão precisar de treinamentos mensais ou até anuais, mas eles têm um treinamento contínuo que eles possam estar ali mantendo a sua habilidade. The fourth box is, do we set clear priorities for them? A quarta caixa, então, será que nós colocamos prioridades claras para eles? Possam direcioná-los, né? That can direct them. Yes, the priorities. For example, let's talk about my secretary. Number one priority is me. Number two priority is my wife. Number three priority will be other ministry departments. Number four. So what are the priorities, general priorities for her? Does she know those priorities? Sim, então vamos falar, por exemplo, da minha secretária. Então a principal prioridade delas é eu. Depois a minha esposa. Depois então vai vir alguns outros ministérios e assim vai. Então essas prioridades elas têm que estar claras para a pessoa. Number five, can she communicate those back to me effectively? Can she tell me what's expected from her? O número 5, então, é que se ele checou todas essas caixas, ela sabe comunicar de volta para mim essas prioridades. Então, se ela entendeu realmente, ela consegue falar para mim de volta essas prioridades. Okay, just because the next one is, did I set clear expectations? Just because she knows that I'm number one priority, what does that mean that I expect from her? Okay. Is she supposed to drop everybody else and take care of me whenever I ask? What is my expectation? She needs to know that. Então, o número 6 é se você colocou expectativas, você explicou a expectativa que você tinha sobre isso. Então, você pode ter explicado para ela e ela entende que você é a prioridade número 1, mas qual que é a sua expectativa sobre isso? Você espera, então, que quando você fale, ela deixe tudo e venha te servir, venha te falar, te trabalhar para você? Ou não? Como que é essa expectativa? Qual que é a expectativa que você tem sobre essa prioridade? Number 7 is, am I creating a culture for them to thrive in? Número 7 eu estou criando uma cultura que eles possam prosperar? No one wants to come to work when everybody in the office is fighting, when everybody is negative and down. Nobody wants to be a part. Ninguém quer trabalhar num lugar onde a cultura é negativa, onde todo mundo tá pessimista, e tá todo mundo brigando o tempo todo. Ninguém trabalha num lugar assim. If you put down people in charge of up people, the up people will leave. Se você coloca pessoas negativas para liderar pessoas positivas, as pessoas positivas vão deixar. So I need to create a culture when they come to work that it's thriving. It's a good place to be. They like to come to work. Então eu preciso criar uma cultura que quando eles venham para o trabalho, eles sintam prazer em estar aqui, seja uma coisa leve que eles têm prazer em estar. Number 8, did I gain their commitment on some project that I'm trying to do? Número 8 eu consegui ter o comprometimento deles com um projeto que eu quero que eles trabalhem. For example, if I'm trying to build a new building and only 20% of the people are committed to it, I better not build the building. I better make sure I have 80 to 90% committed before I go forward. Então, por exemplo, se eu quero construir um novo prédio, se eu tenho só 20% das pessoas que estão compromissadas comigo, talvez é melhor eu não construir esse prédio. Eu preciso ter 80, 90 pelo menos por cento dessas pessoas compromissadas com aquele projeto. So if I'm asking my musicians to go somewhere and do something to represent the church, are they committed to this? If they're not committed to it, then later they don't do it. I have no right to be upset. Então, se eu, por exemplo, quero que os meus músicos vão para algum lugar e representar a igreja, eu preciso saber e entender se eles estão comprometidos com isso, se eles querem isso, porque senão depois eu não posso ficar chateado se eles não fizerem. And then finally, the last one we have to check off, did I hold them properly accountable? Então, o último é se eu realmente deixei a responsabilidade com eles, se eu realmente pus a responsabilidade sobre eles. If I can't check off every one of those boxes before I talk to someone, the problem is not the person, the problem is me. Se eu não consigo colocar um sim para todas essas caixas antes de falar com essa pessoa, o problema está comigo e não com essa pessoa. If I can check all of those off, that I've done all of those things to a good ability, then the problem is not me, it is them. And at this point, I have the right now to take action. Então, se eu chequei essas caixas, esses pontos e eles todos eu coloquei sim, realmente eu fiz isso de uma maneira boa, então o problema não está comigo, está com eles e eu posso agora ter uma ação sobre isso. And all of my up people will be happy because I'm taking action to keep the environment positive. E todas as pessoas positivas do meu espaço
elas vão ter uma boa receptividade com isso, porque eu estou fazendo uma ação para manter o lugar positivo. Agora, se, por exemplo, uma pessoa é motivada e capacitada, ela pode, por um tempo, precisar reformular algumas coisas? Okay, if you have a person that is up motivated and up ability, we have to have some kind of maintenance on that. Well, the biggest thing I've discovered, the most challenging part for me has been when they're highly motivated and they're highly able, I need to give them positions. They need to be sent. They need to be delegated. They need to have something to do. So as the church has grown larger and you have hundreds of people that are able and ready to do something, I need something for them to do. Yeah. And it becomes a real challenge to find good places to put them where they can really be productive. Yeah. And this is where, for me, church planting has been a very, very big blessing, because I can send them to start churches or send them to start, ministries of different kinds around the city. They don't always have to go out of my church, but they can start ministries. They can start different groups around town. They can do different things. I need to have somewhere to release them. Okay. Então, o que eu acho que é um desafio maior quando você tem pessoas que têm alta motivação e alta habilidade é que elas precisam ser delegadas, elas precisam ser enviadas para alguma coisa. E quando você vê um ministério crescendo, você vê uma grande quantidade dessas pessoas que têm grande habilidade e grande motivação. Então, você precisa criar coisas, inventar projetos que essas pessoas possam ser delegadas e enviadas para que elas não morram ali, né? This is the big challenge for the leader. Yeah. Mas é possível que chegue um tempo que você tenha mais gente motivada do que espaço, por exemplo? Is there a time that we have more motivated people and up people, ability people than space? Once you get the culture working, where you're working with up people, yes, this becomes the challenge. You have so many up people. You need to think what you can do with them. Sim, quando você mantém essa cultura do positivo e tá sempre pro positivo, você vai chegar num momento onde o espaço vai ser menor do que a quantidade de pessoas positivas que você tem. Você vai ter que criar coisas para que elas façam. Você vai ter que achar alguma coisa para elas fazerem. Voltando um pouquinho, né? Se você não cuidou bem da cultura e as pessoas estão na liderança, como que trabalha essa cultura novamente? So, going back a little, if you have you didn't work well with the culture, and now we have people that are down on leadership places and on positions, in high positions, how do you work this culture? It's going to take time. You don't want to do it overnight, but you slowly have to begin to work through these 9 things, make sure that you've done all of those things with them, and then you do begin to have to shift them out of their positions. Vai ser trabalho difícil, você vai ter que fazer isso de um dia para noite. Mas com o tempo você vai pegando essas 9 coisas que a gente listou e vai checando se você fez todas elas com a pessoa e vai tentando ter essa troca, essa mudança de personalidade. Remove them out of high profile positions where they're in connection with a lot of people. Try to move them into where they're less influence. Eu removeria eles de lugares onde eles têm muito contato com outras pessoas e colocaria eles numa posição onde eles têm menos influência. At the same time, try to bring healing to them, because there's something that's broken. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu vou tentando trazer a cura para a vida deles, porque alguma coisa ali quebrou. I have a friend, and I'll close with this. His name is Richard Montanez. Eu tenho um amigo que chama Richard Montanez. Richard Montanez was a simple Hispanic man who was sweeping the floors at Pepsi-Cola Corporation. Richard Montanez era um zelador na Pepsi, na companhia da Pepsi. Ele limpava o chão. And one day he heard his supervisor talking to his supervisor. He heard them speaking. E dia ele ouviu o supervisor dele conversando com o supervisor do supervisor, e ele ouviu eles falando. And I'm making this story very short. You can go on Netflix and see the movie about him. E eu tô fazendo essa história ficar bem curta, mas você pode ver um filme. Aqui no Brasil, essa história tá no Disney Plus. Mexican man who decided to make hot flaming Cheetos. Ele é um homem mexicano que decidiu fazer os Cheetos Hot Flaming, picantes. He talked the boss into doing this.
E ele convenceu o chefe dele a fazer isso. He was up. He had very highly motivated, but he had no ability. Ele Yeah. era altamente motivado, mas ele não tinha nenhuma habilidade. Yes. But he continued to develop his ability and continued to develop himself to where finally he had the boss's ear. The boss was listening to him. E ele começou a desenvolver as habilidades dele, continuou fazendo isso, até que o momento que o chefe dele estava escutando ele, né? Ele escutava And ele. the rest is history. He's in the top echelons of Pepsi-Cola today. I think he even was vice president of Pepsi-Cola at one time. I'm not sure of that, but I know that he was high ranking in the company. E o resto é história. Ele virou uma pessoa de alta patente na companhia. Eu acredito que ele virou até vice-presidente por um momento, mas eu não tenho certeza. Vice-presidente de marketing. Ele virou o diretor de marketing multirracial da empresa da Pepsi-Cola. Yes. And what I so love about the story is not only Richard, but also the CEO of Pepsi-Cola. He was big enough to allow this new idea. He unlearned and relearned something O que eu new. gosto dessa história não é só sobre o Richard, mas sobre o diretor da companhia, que ele era grande o suficiente para aprender a desaprender e reaprender de novo com o Richard alguma coisa nova. Convide o Richard para vir um dia aqui para conhecer Aquiles também, que a gente quer conhecê-lo. Richard here. Yes, Once. Richard will come. I can invite him for you. He would love to come. Ele Maybe he adoraria will fly estar me in aqui. his jet. Ele Yeah. Talvez ele faça um churrasco picante pra você, eu acho que é isso. Eu não entendi tudo. É, muito bom. Well, hopefully this has been some help, some ideas. Bom, eu espero que isso tenha ajudado essas ideias. Sim, muito, ajudou muito. A última pergunta que eu quero fazer para ele é o seguinte: quando o que fazer quando há muita reclamação? Porque essas pessoas desmotivadas, elas reclamam, como ele disse, né? So the last question he wants to ask is how to do it when you have a lot of complaining, because these down people, they usually complain a lot. They're complaining. You have to get those people over time to get the complainers, the excuse makers out of the position of power. You have to slowly move them out of the position of power. Você tem que tirar o poder deles, então você tem que devagarzinho tirando o poder dessas pessoas que reclamam. Mas as pessoas não ficam muito assustadas quando tem reclamação? Well, does the people usually get frightened when they hear a lot of complaining? Sometimes. So sometimes I have to move faster than slower. Sometimes I have to make a very quick movement. Uhum. Algumas vezes você precisa fazer um movimento rápido ali, porque ao invés de trabalhar com cuidado e devagar. Sim. Qual que ele acha que hoje é o maior desafio da liderança atualmente hoje? To you, what is the biggest challenge of leadership nowadays? The world is changing so fast that the biggest challenge I have, I don't know if it's a challenge, if that's the right word for me. I need, and I'm so dependent upon the Holy Spirit. I need the Holy Spirit to help me understand, because the problems are so complex and people are so complex that I don't want to move just on my own insight. I need the Holy Spirit to direct me. Is this man really the problem, or is this the problem? What is, Lord, what do you want to do here? Do you want me to leave him in this position, or do I need to remove him, and why and how? I need the Holy Spirit's direction. So for me, the challenge is I have to create an atmosphere for the Holy Spirit to move in. That's my challenge. I need to keep the atmosphere right. The people will do the work. I don't do the work. Okay. I train the people do the work, but they are never going to do it if they're not groomed in a proper atmosphere. And so for me, the leader is the one that sets that atmosphere, and I need the Holy Spirit to help me. Sorry. I'll try to translate everything. O mundo tá mudando tão rápido, as coisas estão funcionando tão rápido que eu acho que o maior desafio para mim, talvez desafio não seja a palavra certa, mas estar com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja movendo no nosso meio e me dando discernimento se é a pessoa que está com problema, se é o que é o problema, se realmente é a situação, aonde que está. E eu não trabalho, as pessoas que vão trabalhar, né? Eu vou inspirar as pessoas, treinar as pessoas para que elas trabalhem. Então, eu preciso que essas pessoas estejam num ambiente envolvidas pelo Espírito Santo ali e trabalhando com o Espírito Santo, que sem o Espírito Santo elas não vão conseguir fazer. Okay. Obrigado, pastor, por esse tempo que você deu para nós aqui, foi uma bênção muito grande. Thank you, Pastor, for this time. Thank you, Pastor, for this blessing that
gave upon us. Quanto tempo o pastor já é pastor? How long you've been a pastor? I've been pastoring now for 47 years. Faz 47 anos que eu sou pastor. E hoje a igreja do pastor é no Arizona. And now your church is in Arizona. Arizona. I'm in O nome da Arizona. igreja, para quem quiser assistir na internet? The name of the church? The name of the church is New Hope Rising. O nome da igreja é New Hope Rising. E para assistir pela internet, quem And to quiser? watch you online, how does NewHopeRising.com. Ok, New Hope Rising? ok, muito obrigado. English. Mas agora o YouTube está deixando pôr legenda em português. Now the videos on YouTube you have automatic captions from to Yes, Portuguese. yes. So. Yes. Obrigado, meu amigo, você que está aqui participando com a gente. Estava aqui com o apóstolo Ray Kirkland, lá do Arizona. A cidade é Tucson, né? Where is the city? It's Flagstaff. Flagstaff, ok. É uma bênção receber gente assim. Eu aprendi bastante, acredito que você aprendeu também. Se você gostou, não esquece de compartilhar, não esquece a tradução aqui da Laís hoje. Ano passado foi a Thalita, hoje a Laís. Uma bênção ver minhas filhas aí traduzindo, fico muito orgulhoso, pai orgulhoso. Deus é bom demais. E que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto você fizer prosperará.